Como foi o dia em que o prefeito chamou a senhora e disse, vai ser você? Na verdade, o prefeito ele não afirmou que será eu, né? Ele realmente há uma proximidade muito grande, uma afinidade muito grande entre a gente, porque de fato eu estou ao lado dele nos momentos mais difíceis e mais desafiadores. E por estar na pasta do planejamento, eu consigo ter esse olhar mais global da cidade. Eu tenho uma facilidade também, porque além de estar na prefeitura há quase 10 anos, eu estou na prefeitura, conhecer a cidade, ter essa formação na área de políticas públicas, eu participei de todos esses processos, como eu falei para você, de captação de recurso, vencer esses aspectos sociais e econômicos de executar projeto, de fazer as obras acontecerem, como a gente está vendo agora na cidade. Então, e correu realmente a preocupação de simplesmente o prefeito sair da gestão e não ter uma pessoa de sua confiança para dar continuidade ao trabalho. Né? Então, eu comecei a ficar inquieta. Eu já disse isso outras vezes em outras entrevistas que eu dei, quando eu comecei a perceber que determinados pré-candidatos, na época foi Natália, começou a se posicionar, a ter posicionamentos totalmente contrários aos meus, por exemplo, e eu tenho certeza que é os do prefeito, né? Então, ela tem um olhar de cidade muito diferente do nosso. O nosso é realmente para o desenvolvimento, para o progresso. Quando você vota contra, por exemplo... Quando a senhora está chamando a deputada Natália para briga, claramente, né? Isso aí já é também um aceno para a direita, para o antipetismo? Não, na verdade... eu não tô chamando para briga, né? Eu tô relatando fatos, né? Eu acho que quando você tem um interesse em dar continuidade a um trabalho que é um trabalho aprovado, não é a Joana que está dizendo, são pesquisas que dizem que há uma aprovação de 70% da gestão do prefeito Álvaro Dias. Então, por que não continuar? Por que não dar continuidade? Por que não ter uma pessoa de confiança? Então, a partir do momento que você começa a ver o outro lado e começa a perceber que você é totalmente diferente do outro lado, como é que vai ser quando a gente entregar o mercado da Ridinha? Como é que vai ser a operacionalização, a gestão? A gente vai potencializar aquela área? Então, assim, a gente tem um cuidado. O hospital municipal que está aí sendo construído. Como é que ele vai ser entregue a primeira fase ainda na gestão Álvaro? A gente vai entregar até julho, a primeira etapa. É uma etapa que vai ser entregue e vai funcionar imediatamente, né? Todas essas etapas, essa primeira, né, e essa segunda, elas têm que funcionar imediatamente, porque há uma exigência do governo federal. Tem que ter funcionalidade na entrega da obra. E essa primeira já tem. A gente vai ter toda a parte de abastecimento farmacêutico, diagnóstico por imagem, cozinha, lavanderia, ou seja, a gente vai diminuir muito custos com terceirização na prefeitura. A gente vai ter uma central específica. Secretária, voltando a uma pergunta que Dinarte fez, e Tom também relatou, no dia que a senhora veio para cá com o prefeito Álvaro Dias. No caminho, no carro, vocês vieram no mesmo carro? Sim. Ele combinou com a senhora, por exemplo, que ia citar o nome da senhora, a senhora foi pega de surpresa. Naquele dia já tinha tido uma conversa prévia? Não, na verdade, naquele dia já havia especulações, né, em relação ao meu nome, e ele mesmo já tinha citado o meu nome e de outros colegas secretários em entrevistas que ele deu, né? Então, mas assim, qual é a minha posição hoje, né? Diante de todas esses nomes que surgiram de potenciais candidatos, né, à prefeitura, eu disse a ele que eu estou preparada, que eu estou à disposição, que a partir do momento que ele se sentir à vontade, achar que é o momento correto de anunciar o candidato dele, se ele achar que eu devo ser a candidata dele, eu estou à disposição. Então, foi isso que eu disse a ele. Mas entendo, compreendo, quando ele diz, por exemplo, que acha que não é o momento de fazer agora, seja eu ou outro nome que ele venha anunciar. Dentro do grupo, e hoje dentro do que Álvaro fala, a senhora está disputando essa indicação com o Rafael Mota. O que é que o seu diferencial em relação a Rafael Mota? Rafael, ele é político, né? Já foi vereador, já foi deputado federal. É um jovem, né? Tem bons pensamentos, boas ideias. Eu acho que o grande diferencial realmente é o conhecimento em relação à cidade e à gestão,
a máquina pública, a máquina administrativa. Quando você vem de um legislativo e você passa a ocupar um executivo, são cenários completamente diferentes, né? Eu acho que Natal hoje precisa realmente ter à frente da prefeitura uma pessoa que tenha o conhecimento da cidade, que conheça os problemas, que tenha soluções, mas não só no sentido assim técnico, burocrático, mas que tenha uma visão realmente de futuro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta até indelicada, mas o povo quer saber. E a senhora ganhando, quem vai mandar na prefeitura, a senhora ou o prefeito Álvaro? Quem manda na prefeitura geralmente é o prefeito, né? Que ocupa um cargo. No caso serei eu, né? Então a senhora é pré-candidata? Ainda não sou pré-candidata, porque eu só irei ser pré-candidata caso o prefeito Álvaro Dias me apoie. Eu não irei ser pré-candidata, não irei ser candidata sem o apoio do prefeito, não irei. Porque o meu objetivo realmente é dar continuidade à gestão. Agora, complementando a resposta, sendo candidata, sendo eleita, a prefeita serei eu, mas obviamente que terei um bom conselheiro, um gestor experiente, que, se Deus quiser, e com certeza sairá aprovado pela população de Natal, e por que não ouvi-lo, né? Então eu acho que é isso, eu acho que tem uma frase que diz que junto dos bons é que a gente fica melhor. A senhora fala sobre gestão, conhecer a cidade, sobre preparo. Esse parece que é um dos aspectos pelos quais Carlos Eduardo Alves lidera as pesquisas. É justamente essa noção de que ele já geriu a cidade, já conhece. A senhora mencionou aí, fez até um contraponto, uma crítica, velada ou não, a Natália Bonavides. Mas e ao ex-prefeito? Qual é o seu pensamento? Porque se a senhora for candidata, vai para um embate com ele em algum momento. O ex-prefeito Carlos Eduardo, uma pessoa que eu conheço, tenho muito respeito, mas eu realmente não consigo entender por que as pessoas querem mais do mesmo, né? Ele foi prefeito 12 anos, né? Acredito que 12 ou mais, de Natal. Nessa gestão ficou muito clara a dificuldade, o regresso, na verdade, da cidade ao longo dos últimos anos, quando a gente começou a perceber, por esse último censo, a perda de habitantes, consequentemente, a gente perde oportunidades também de recurso, de Quando a senhora era assessora dele, a senhora via isso? Eu fui diretora de projetos e fui secretária adjunta na gestão de Carlos Eduardo, mas eu nunca tive muita proximidade com ele. Mas a senhora né? via esses problemas que a senhora enxerga hoje, ou já foi com a evolução da cidade com Álvaro? Não, eu enxergava desafios, né? Desafios, mas realmente quando a gente começou a se aprofundar nos investimentos que a cidade de Natal precisava, a gente e os desafios que o próprio processo de revisão do plano diretor impôs, discussões, conversas com todos os setores da cidade, a gente enxergou as dificuldades que Natal passou nos últimos anos. Tem uma obra... Hoje a gente corre atrás, na verdade. Tem uma obra no cruzamento da Hermes com a Alexandrina de Alencar, para citar um embate de visão de mundo da senhora com a deputada Natália Bonavides, que está no meio de um impasse. Eu queria saber se essa obra vai sair. Hoje, na verdade, trincheira. Hoje nós estamos executando os desvios da trincheira, né? A gente, inclusive, a partir de sábado agora, Jaguarari passará a ser mão única, né? Como a São José já passou a ser, né? Jaguarari será no sentido contrário, e ainda há trabalhos de desvio para ser feito. Então, ao longo desse tempo, houve uma discussão, né? No âmbito judicial, onde o TRF decidiu que a justiça não deveria legislar sobre as ações governamentais, ações de mobilidade, que isso cabia à prefeitura, né? Então, hoje nós estamos executando os desvios, estamos nessa discussão, mas de fato ainda há essa previsão. Há recurso garantido, há um objeto dentro contratual, mas a gente está discutindo aí. Uma coisa que a gente sempre faz de NARTE é ouvir as pessoas, né? Ouvir as categorias. Os desvios, eles já são benefícios, né? Quem passa já consegue enxergar os benefícios na Jaguarari, na São José, em outras áreas. Então a gente vai concluir os desvios ainda. A senhora está preparada para ter a vida escrutinada, vasculhada, investigada, virada ao avesso? Eu não tenho nada para esconder, né? Na verdade, minha vida é um livro aberto,
né? E espero que muitos escolham o lado do E o prefeito. que Álvaro falta Dias. para lançar oficialmente o nome da senhora? O prefeito tem que me apoiar. Se ele não me apoiar, eu não vou não pro pleito. Não, mas entenda, eu estou sendo muito realista. A senhora cobra dele isso? Eu estou sendo muito realista. Existe, a gente tem que jogar as cartas na mesa. Como é que eu, né, uma técnica de anos na prefeitura, que, como disse, me sinto preparada, vou me lançar politicamente sem o apoio realmente de uma pessoa forte, no sentido de dar continuidade a uma gestão. Eu quero dar continuidade a uma gestão. Então, para eu dar continuidade a uma gestão, quem tem que me apoiar. Então, não faz sentido eu me lançar candidata sem o apoio do prefeito. Então, assim, eu respeito o tempo dele e, assim como ele, também continuo trabalhando muito. Quando a senhora acha que essa decisão vai acontecer? Eu acredito que o prefeito deve aguardar até abril, né? Mais ou menos. A senhora, no dia 7 de abril, vai estar onde? Na prefeitura ou fora da prefeitura? Depende do prefeito. Depende do prefeito. Eu acredito que daqui para lá ele já deva se posicionar, até porque pela conjuntura, pelo que nós estamos vendo, eu até estava escutando vocês discutirem aqui antes, eu acho que muita coisa vai ficar mais clara daqui em diante, né? Nos próximos 2 meses a conjuntura vai ficar mais... Vamos supor que a gente está falando de uma entrevista em setembro, a gente vai chamar para entrevistar a candidata a prefeita de Natal, Joana Guerra. Nessa entrevista de setembro, quem eventualmente estaria como vice da senhora? Faço ideia. Faço ideia. Não faço ideia. Porque, assim, vocês percebem, primeiro que essa campanha foi muito antecipada. Sim. No meio do ano passado já se falava no pleito de outubro. Sim, agora. sim. Mas Então, no dia assim, seguinte, toda eleição começa a eleição seguinte. mas começou muito forte, né? Então, assim, o próprio prefeito, quando dá entrevista, cita 3, 4, 5 nomes. Né? Então, assim, realmente é difícil. Se eu afirmo que serei candidata, se o prefeito me apoiar, eu vou fazer essa discussão com ele em relação a quem será o vice. Eu hoje estou como presidente municipal do Republicanos, o prefeito é presidente estadual, eu tenho que fazer uma discussão dentro do partido, né? E com outros partidos em relação a quem possivelmente seria um vice ou uma vice nessa composição. É uma discussão mais abrangente, realmente. A senhora, em relação ao posicionamento da senhora com o prefeito, a senhora, Gustavo falou agora há pouco, tem que bater no peito e dizer eu quero. A senhora diz o que, o prefeito? Já eu disse. quero, diz assim, não, fica o senhor quem decide. Não, eu já disse, eu acho que quando você tem interesse, quando você tem essa disposição e esse preparo, você tem que se posicionar, realmente, eu concordo com o Gustavo. Agora, uma coisa é eu me posicionar internamente para uma pessoa que, ao se posicionar, vai ser determinante na minha decisão. Sim. Né? Outra coisa é se posicionar para a cidade. Então, eu só me posicionarei para a cidade quando eu tiver certeza de como será, do que será, do que eu serei, né, nos próximos meses. Então, de fato, ele continua trabalhando muito pela cidade, eu continuo também na minha função, no meu cargo, no meu expediente, visitando a obra, discutindo o projeto e continuarei até o último dia na Secretaria de Planejamento, como sempre fiz. E o pra frente, a Deus pertence. Eu confesso que das entrevistas que eu participei, ou que eu assisti, de um pré-candidato sem poder dizer que é candidato, a senhora foi disparada que saiu melhor. Me surpreendeu. Surpreendeu. Aquela mocinha sentada ali no canto, a primeira vez que veio no estúdio. Era um personagem. De fato, a sua entrevista dentro de uma ruma de candidato covarde que nós temos aqui. A senhora tenta destacar, é fato. Muito obrigada, agradeço a oportunidade e o espaço e estou à disposição.